Olá pessoal, nós estamos hoje aqui mais uma vez para falar um pouco de filosofia, né? Continuar as nossas reflexões filosóficas. E para o momento de hoje, para a aula de hoje, nós temos um filósofo aí, um mestre, na verdade, da filosofia, que é o Friedrich Nietzsche. Vou falar um pouquinho, né, da, do pensamento e das obras dele, porque o Nietzsche ele é um filósofo aí do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, 1880, mas o pensamento dele ainda é muito atual, né, pode ser bastante aplicado na nossa realidade pós-moderna, se podemos dizer que vivemos, né, nesse período. Então, falando um pouco do Nietzsche, né, o Nietzsche ele é um filósofo bem polêmico, bem crítico, né, a filosofia dele é crítica e ele faz uma crítica principalmente à questão moral, né? Ele faz uma crítica à moral ocidental, à ética, a moral e a ética ocidental, que, que é uma forma de pensar um pouco diferente da moral europeia, por exemplo, e de outras partes do mundo. O Nietzsche ele é alemão, né? Mas ele faz esse estudo da moral ocidental. Então a gente começa no seguinte: Friedrich Nietzsche ele concorda com a existência humana, que a existência humana é algo trágico, né? Ele traz a vida ainda como, assim como Schopenhauer, que nós trabalhamos na aula passada, como a vida como algo trágico, como algo sofrido, mas o Nietzsche traz uma perspectiva um pouquinho diferente, algo a mais. Ela é trágica, ao ponto de demonstrar ser esta a beleza, né? Mas que tem sua beleza. Contudo, ainda que a vida seja trágica, ela deve ser vivida com um sim constante. O Nietzsche diz que a vida ela não pode ser, a vida é trágica, isso não. Não. Você tem que enfrentar com uma realidade e vivê-la. Você podemos ver uma ação com ações, né, bem práticas e não através de uma derrota, né? Nietzsche sentia-se um profeta de uma nova era, tanto é que ele vai dizer que a filosofia dele, a forma de pensar dele vai vir totalmente contra os pensamentos dessa moral ocidental, e ele diz que a filosofia, ele compara a filosofia dele a um martelo, a algo que vai quebrar paradigmas já impostos, tanto é que se criou até a forma de falar, se criou a ideia do martelo de Nietzsche, né, que a filosofia dele é um martelo que vem para bater, para criticar contra muitas realidades impostas, e uma dessa crítica principal ele faz a moral, que ele diz que existem duas morais nesse sistema social, que ele vai chamar da moral dos senhores e da moral dos escravos, que está muito ligada à questão da religião e principalmente ao cristianismo. Ele é um grande crítico do cristianismo, da religião católica, né? Lembrando que nós não estamos falando de fé, nós não estamos falando de duvidando ou criticando a fé de cada um, mas nós estamos falando da moral, da forma de agir dentro de um sistema religioso. E isso pode ser abertamente falado, tá bom, gente? Que é diferente, são duas coisas diferentes, né? Suas críticas ferozes atingirão o positivismo, né, que é um sistema
uma forma de pensamento da filosofia, que nós já vimos, mas principalmente ao cristianismo. Há uma visão romântica da vida e vários outros pensadores que ajudaram a construir uma moral do ressentimento, da submissão e de uma negação da vida. Então, que a vida ela é dura, que nós temos que aceitar essa vida trágica e que nós temos que baixar a cabeça para certas coisas e que tudo que existe na Terra ela é sofrimento, é tudo, mas nós devemos viver na busca de um mundo melhor e que esse mundo, o Nietzsche critica, esse mundo ser esse mundo sobrenatural, né? Que nós devemos ser submissos, nós devemos ser piedosos, nós devemos ser honestos, porque ganharemos um mundo espiritual. E essa vida terrena vai ficando muito dura. E o Nietzsche critica isso, né? Então, ele diz que ele cria algo que diz que o homem precisa ultrapassar isso, né? Nietzsche sentia-se um profeta de uma nova era que anunciava a transformação dos valores e que há uma necessidade urgente de se criar um super-homem. E aí essa figura, esse termo super-homem, a gente não pode associar à questão de superpoderes, mas nós estamos falando aqui de um homem que não se veja mais preso a amarras da sociedade, a amarras religiosas para realizar, para se desenvolver. Que ele consiga viver sem essas moletas que cercam, que sustentado por uma religião, sustentado por uma opinião alheia, e sempre ali preso a algo, mas ele tem que, se ele conseguir viver liberto de tudo isso, de um governo autoritário, ele vai conseguir ter uma vida melhor, e ele vai dizer que nós teremos aí esse super-homem, a existência dele. Mas continuando, gente, no segundo parágrafo se traz aqui duas obras muito importantes do Nietzsche, que é Além do Bem e do Mal e a Genealogia da Moral. Aqui é onde, principalmente na Genealogia da Moral, o Nietzsche analisa e diferencia o que ele chama da moral dos senhores e da moral dos escravos. E ele vai dizer que é algo muito ligado à questão da religiosidade ainda, né? Nós temos aqui a figura do Cristo, né? E mais abaixo a gente tem assim, né? Para Nietzsche, o cristianismo é um dos grandes responsáveis pela construção da ideia de submissão do outro, dessa questão de dominação. Ele vai dizer a moral ocidental, a moral que foi criada, a forma de pensar que foi criada principalmente nas Américas, em grande parte do mundo, ela é muito pautada na questão da religiosidade como forma de dominação, de dominar a forma de pensar do homem, né? De torná-lo um indivíduo subserviente e criar dois patamares aí de pessoas, né? Os senhores, que são aqueles que usam essas ideias, esse pensamento de submissão, de ser um bom cristão, de ser um ser subserviente, de ser piedoso, de ser sempre inferiorizado para ganhar uma recompensa futura, mas ser escravizado. E essas pessoas que usam, né, esse conhecimento para dominar outras pessoas. Que mais abaixo nós vamos ver o seguinte. No final do parágrafo ele diz assim, esse parágrafo inteiro ele é bem importante. Quando fala assim, enquanto os senhores exaltam o individualismo, a coragem e a generosidade, os escravos eles pregam submissão e o ressentimento, ou seja, são uma classe que vivem submissas. No final ele diz assim, grande parte da fundamentação da moral do Nietzsche,
dessa moral dos escravos está ligada ao cristianismo, que honra valores como a compaixão, a submissão ao outro, e ainda defende a existência de um mundo sobrenatural superior a essa terra, e que se vive muito ligado a ele, né? Que se vive muito por esse mundo, uma conduta de vida totalmente ligada a ganhar uma recompensa espiritual. E o Nietzsche critica muito isso. Ele fala que é necessário se desligar dessas amarras e que é preciso viver essa vida terrena, que o homem merece viver essa vida terrena com todas as suas dificuldades, mas que se ele conseguir se desprender disso tudo, ele vai ser um ser muito mais consciente e talvez mais feliz. O que reforça ainda mais a atitude de rejeição aos valores terrenos, né? Como, por exemplo, a riqueza, como, por exemplo, alguns outros valores que nós podemos dizer que são valores daqui da terra e não do mundo espiritual. Nietzsche quer trazer a moral de volta à terra, uma moral que está ligada à saúde, à vitória e à coragem do ser humano. Ele diz que o indivíduo que vive essa ligação do ser humano com essas instâncias, principalmente religiosas, que vive submissa a uma forma de governo, que vive submissa à opinião de uma classe dominante, ele vai criar um estado de vazio de pensamento, então de alienação no indivíduo, e ele vai chamar isso, que no meio do parágrafo tem a palavra correta, ele vai dizer que nós entraremos num abismo, que ele chama de falta, um vazio total, que ele chama de niilismo. Quando o indivíduo ele chega a esse estado de niilismo, ele já está num estado de dominação, ele já está num estado de alienação muito grande. E a sua existência já não tem mais muito significado. Esse mundo não tem mais significado para ele. E o que resta para ele é esperar, por exemplo, pela morte, para ter um mundo espiritual, onde ele vai ter tudo de bom, onde se ele foi um bom indivíduo aqui, se ele respeitou, se ele foi obediente, ele vai ter uma recompensa. E o Nietzsche questiona muito isso. Será que esse mundo espiritual realmente existe, né? Será que vale a pena toda essa conduta que nós temos aqui em prol disso? Nesse parágrafo aqui aparece o seguinte: porém, isso não significa que não existe um sentido na existência do homem. Esse sentido existe e seria o do homem terreno se tornar um super-homem, ou seja, aquele indivíduo totalmente livre dessas amarras, que vive livre desses dogmas religiosos, que vive livre da submissão das ordens do Estado, né, das leis. Então, o Nietzsche fala que isso é possível com a morte do cristianismo e quando o indivíduo ele deixa de ser totalmente submisso a um Deus superior, que a existência dele está totalmente só condicionada a um Deus e não às ações dele próprio aqui, né? Quando ele rompe com isso, caem todos os valores pretensamente sobrenaturais, né? Ligados à crença, ligados à questão do bem e do mal, porque o Nietzsche também trabalha isso, principalmente essa moral católica, né? Prega essa ideia do bem e do mal. Se você age de tal maneira, você ganhará a salvação. Se você agir de tal maneira, você irá para o inferno. Então, quando você consegue viver de uma maneira a não considerar mais isso, de forma a não ficar medindo seus atos direto, eu fiz algo bom, eu tenho que fazer algo bom hoje para ganhar a salvação. Quando você consegue transpor essas ideias de taxar como o que você faz é bom ou o que você faz é ruim, você consegue transplantar isso tudo e vão restar apenas a sua vida terrena, né? Suas ações diárias, a sua luta, o seu esforço,
a relação que você tem com outras pessoas, não apenas se baseando em coisas boas ou ruins. Ele vai dizer que isso tudo trata-se de uma atitude de renúncia e servidão, né? Que foi colocado, que essa moral trouxe para o ser humano. Então, tem que se renunciar a esses valores todos. A renúncia à fraqueza humana. Nós somos seres fracos, estamos predestinados à morte, predestinados ao reino dos céus, estamos predestinados a isso e aquilo. Não, isso para o Nietzsche é um sinal de fraqueza muito grande, né? E há certas mentiras também que são colocadas, que são construídas, né, na sociedade, padrões também que são criados, principalmente dentro do cristianismo, quando você prega padrões ligados à sexualidade, padrões ligados à aparência, à conduta, à fala, tudo isso. Então, muitas coisas dessas podem ser colocadas até como mentiras. Então, para o Nietzsche, o homem é um ser terreno e precisa aprender a cultivar valores terrenos. Além de tudo, o homem ele é inteligente e capaz de grandes feitos se ele se libertar dessas amarras, não podendo mais ser limitado a obedecer servilmente aos desejos dos outros e se tornando escravo de outras pessoas ou do que outras pessoas pensam ou julgam dele, né? Pessoas que se acham superiores a ele. A autonomia existencial é uma condição indispensável para o ser humano. Então, para o Nietzsche, todo o desenvolvimento humano está nele mesmo. O potencial está na vida, está na Terra, e não ligados a instâncias, ao universo paralelo, ou então espiritual e sobrenatural. A existência humana está muito ligada à Terra, ao seu período terreno, e que é escolha do homem ou não se preparar para ela, mas que não seja um homem tão alienado a esse ponto. Então, essas ideias de criar uma moral de senhores, de dominadores, e uma moral e uma forma de pensar de pessoas dominadas, é o que o Nietzsche trabalha, né, e diz que existe, tece essa crítica a isso, mas a obra do Nietzsche tem muitas outras coisas, né? O Nietzsche tem muitas obras aí, e que nós possamos abrir um pouco mais essa nossa mente e sermos um pouco como a obra do Nietzsche, né? Como ele intitula o trabalho dele, como um martelo que rompa com muitos pensamentos, com muitas formas de agir, de pensar, construídas talvez de maneira errada dentro dessa sociedade, e que vem levando até mesmo à morte de muitas pessoas, o julgamento, pessoas que se acham superiores julgando outras, e outras que não têm uma maturidade, infelizmente vem perdendo até mesmo a vida, né? Como a gente vem vendo recentemente aí, o caso do garoto que servilmente entregou a vida dele em prol do pensamento do que outras pessoas o julgavam, né, pessoal? Então, nós ficamos aqui para a gente refletir um pouco mais. O Nietzsche vem dizer isso para a gente, né? Leiam Nietzsche, né? Avancem mais no pensamento dele, que vale muito a pena. Até o nosso próximo encontro.